Olá, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou neuropsicóloga e hoje eu vou estar respondendo a pergunta da Alessandra. Olha só que interessante. Até que ponto a ansiedade atinge a nossa vida? Adorei tua pergunta, Ale. Bom, ansiedade é algo que vem no pacote, a gente já vem de fábrica com ansiedade, tá? Então faz parte do nosso organismo, faz parte do nosso DNA, da nossa personalidade, da nossa estrutura. A gente necessita ter um pouco de ansiedade, ter um pouco de medo, né? A ansiedade pode ser também sinônimo de medo. Por que nós precisamos ter um pouco de medo? Porque senão iríamos até a calçada, nem olharíamos para os lados e atravessaríamos a rua sem medo nenhum de que algo nos atingisse, de sermos atropelados e etc. Então, o medo nos faz com que a gente se preserve. O medo nos dá essa potência de que a gente possa preservar a nossa vida e, consequentemente, preservar a nossa espécie. Então, é necessário que tenhamos um mínimo de preocupação com o dia de amanhã, de previsibilidade, de controle. Então, eu sei que a minha vida funciona desse jeito, eu sei que amanhã vai amanhecer às 7 da manhã, eu vou acordar, tenho um trabalho, vivo em casa com tais pessoas, essas pessoas não me representam perigo, mas se eu for lá em tal lugar, em tal bairro, em tal cidade, é um pouco mais perigoso, então é melhor eu ir um pouco com companhias, talvez, não ir à noite e assim por diante, né? Então essa previsibilidade, essa capacidade de controlarmos alguns aspectos da nossa vida, ela é necessária e por isso a ansiedade ela vem no pacote, ela vem de fábrica já com todo o nosso equipamento, né? Qual que é o problema da ansiedade, né? É quando esses níveis ansiosos, eles extrapolam a normalidade e fazem com que a gente queira controlar tudo, fazem com que a gente precise prever tudo e, consequentemente, nos tornam medrosos de tudo. E tudo vai dar errado, e eu vou morrer, e eu vou ficar doente, e o que será que vai acontecer? E o fato de eu não saber o que vai acontecer, porque muito da nossa vida a gente não pode controlar, certo? Nos causa pavor, pânico, muitas vezes nos paralisa ou nos desencadeia doenças, como por exemplo o transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, que é quando esse medo, quando essa ansiedade, esses níveis ansiosos estão tão acima dos normais que nos causam transtornos e inclusive sintomas corporais. Então, a ansiedade ela naturalmente deixa a gente mais agitado, deixa a gente mais ligado, pensando naquilo que vai acontecer. Mas em algumas pessoas isso pode também ter um efeito contrário, por isso que os transtornos psiquiátricos são muito complexos, porque em algumas pessoas acontecem de uma forma, em outras pessoas acontecem de outra forma. Tem pessoas, por exemplo, que se sentem paralisadas, né? Então, aquele mecanismo de luta e fuga, né? Ele pode tanto fazer você lutar quanto fazer você correr, fugir, mas também tem pessoas que se paralisam, desmaiam, por exemplo, ou acabam chorando e precisando, ficam desesperadas e precisam, que é o sentimento de afiliação, precisam ser consoladas, enfim, de um abraço e carinho. Então, cada pessoa, ela externaliza essa ansiedade, o transtorno de ansiedade de uma maneira diferente, tá? E aí tem o transtorno de pânico, né, que já é uma categoria, vamos dizer assim, que a gente tá falando agora já de uma crise, não só de um estado, né, mas de uma crise onde a pessoa realmente entra em crise e tem sintomas corpóreos muito agudos, né, muito picos, por exemplo, aonde ela pode sentir falta de ar, ela pode sentir sufocamento no peito, ela pode sentir tremedeira, desespero, choro, sensação de despersonalização. Então ela parece que sai do corpo, parece, né, gente, que sai do corpo, que vê de cima, se sente flutuando, uma sensação de tontura, uma sensação
de vertigem, tremedeira, taquicardia, aperto no peito, sufocamento no peito, um desespero, uma sensação de morte iminente. Então, todos esses sintomas são muito característicos do transtorno de pânico, que aí já quando se repete, geralmente a pessoa fica com medo de morrer, geralmente tem essa característica mais marcante, mas tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem uma crise de ansiedade e têm esses sintomas devido à estafa. Eu, por exemplo, tive um quadro de estafa em 2019, né? Tinha uma carga horária muito grande no trabalho e desenvolvi e desencadeou-se uma crise de ansiedade. Foi pontual, né? Apenas uma vez, mas eu tive que tomar medicação e foi tudo bem, foi tudo certo, fiz tratamento, deu tudo beleza. Então isso é mais ou menos normal hoje em dia, porque a nossa vida é muito corrida. Se antigamente, lá na época das cavernas, nós corríamos dos tigres, dos leões, das serpentes e mais ou menos tínhamos uma vida previsível apenas para preservar a espécie, comer, acasalar, enfim, né, se preservar, não morrer, enfim. Hoje talvez acredito que seja um pouco mais complicado, porque temos que comprar o último iPhone, temos que manter o nosso emprego, a nossa sogra é muito chata, coitadinha minha, já faleceu, mas enfim, não era chata não. Sabe, temos que dar conta de muitas coisas, né? São os filhos. Parece-me que a vida era um pouco mais simples há algum tempo atrás, mas também, não sei, talvez nossas ancestrais não dissessem isso, achassem bem complicado, por exemplo, lavar roupa no rio, ou não ter uma máquina de lavar roupa, ou, por exemplo, não ter todo o conforto e a modernidade que a gente tem hoje, né? Então, cada fase, enfim, nos traz, né, todas esses desafios, e me parece que a quantia de estímulos a qual somos confrontados hoje realmente faz com que tenhamos uma vida talvez muito mais ansiosa do que de fato merecemos ou precisaríamos ter, né? Então essa nossa conduta, né? Essa tentativa, né? De repente sair dessa correnteza, né, que nos leva, que nos arrasta aí do consumismo, da carga horária excessiva, de poder ficar um pouquinho mais conosco, as rotinas de autocuidado, cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, cuidar das nossas relações, dos nossos filhos, dos nossos amores, enfim, talvez possam ser conselhos muito produtivos para não desenvolvermos ansiedade e as doenças provenientes dela. Então, até que ponto a ansiedade atinge a nossa vida, Ali? Eu acho que depende muito da forma com que a gente encara a nossa rotina, os nossos desafios, né? Porque muitas vezes eu percebo aqui no consultório pessoas com desafios bem diferentes e que você talvez consiga julgar e parametrizar, nossa, que vida sofrida, passou por tal trauma, enfim, passou fome, sei lá, e de repente não sente tanta ansiedade quanto de repente outra pessoa que teve uma vida talvez até mais fácil, enfim, relativamente, né? Também a gente não pode comparar, mas a forma que você vê a vida, a forma que nós encaramos a nossa vida, o nosso mundo, as nossas oportunidades, talvez seja isso que defina como que a ansiedade afeta a nossa vida em última análise. Um pouco profundo, né? Um pouco complexo, subjetivo, pensar nessas respostas, mas fiquei curiosa aí para saber se você ficou um pouco mais satisfeita aí com essa resposta, ou se você quer de repente interagir conosco, mandar sua resposta, sua dúvida, quer que eu debata um pouco mais sobre esse assunto. Nós temos outros vídeos aqui no canal também que falam um pouquinho mais sobre a saúde mental, por exemplo, e como prevenir, né, da gente não sofrer muito com ansiedade. Fala dos 3 pilares da saúde mental, que é o sono, a atividade física e a alimentação, né, que é um vídeo bem interessante também para complementar esse que a gente fez hoje. Gostou? Pessoal, entre em contato com a gente, nos segue nas outras redes sociais, deixa seu like aí, curta o nosso canal e entre em contato com a gente, tá bom? Um abração!